Para participar do Saber Direito Debate desta semana, convidamos o professor mestre em Direito Internacional, Thales Andrade. Professor, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Daiane. Muito obrigado. Professor, como é que é possível obter a licença para exportar e importar espécies da flora brasileira? Bom, Daiane, principalmente no Brasil, em princípio, quando a gente fala em termo licença, a gente está pressupondo uma anuência, né? A gente está falando de uns, por exemplo, na importação, a gente tem cerca de 16 órgãos que fazem uma anuência na importação. Ou seja, essa anuência é feita por uma licença de importação. É uma autorização prévia do governo, o governo vai dizer, ok, você pode embarcar a mercadoria para ela entrar no país e assim finalmente você fazer a declaração de importação junto à Receita. Basicamente, quando lidamos com a flora, vai depender muito da classificação fiscal desse produto. Se ele se trata de uma planta, teremos, por exemplo, a anuência do MAPA, podemos ter uma anuência da Anvisa, a depender do caso, ou ainda até do IBAMA, né? São os órgãos anuentes mais ativos, assim, digamos, né? Eles cobrem um maior universo de mercadorias relacionadas ao universo de plantas, por exemplo, né? Pode até ter outros órgãos ambientais, podemos até ter, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente envolvido. Depende muito do caso e do produto específico. Na exportação é a mesma coisa, é a mesma situação. Ela é como uma consolidação das normas administrativas do comércio exterior. Não é o regulamento aduaneiro. O regulamento aduaneiro ele é à parte, é um outro decreto, é o decreto 6759 de 2009, que é de âmbito da Receita Federal. Então, tudo que a gente fala de autorização, a gente fala de norma administrativa e isso vem consolidado na portaria CSEX. Agora, é claro, a portaria CSEX ela é administrada pela Secretaria de Comércio Exterior. E aí, muitas vezes, no âmbito da CSEX, a gente tem anuências também desses outros órgãos. E esse é um dos problemas do comércio exterior, porque a gente tem uma série de anuentes. Na importação são 16, 15, na exportação são 12, 13. Cada um expedindo sua regulamentação diariamente. E o acompanhamento dessa legislação é muito difícil. Na exportação, a gente vai ter, então, o equivalente a essa anuência seria o registro de exportação. Então, na importação, basicamente, também vai ocorrer o mesmo para a exportação. Se houver interesse daquele anuente, é interesse do anuente do MAPA, por exemplo, fazer uma anuência na exportação de um produto da flora? Pode ser que não, porque essa mercadoria está saindo, muitas vezes não quer dizer necessariamente que eu tenho anuência também, se está ocorrendo na exportação. Já se a gente pegar outras mercadorias, por exemplo, bens sensíveis, bens que possa ser um insumo para a fabricação de uma arma de destruição em massa, pode ser que o governo tenha interesse, principalmente, em evitar a saída desse tipo de mercadoria. Armas, por exemplo, o controle do Exército, né? O Exército tem um interesse, inclusive, na saída. Olha, deixa eu ver que tipo de armamento, para onde que está indo, porque muitas vezes algumas origens que a exportação estão se destinando são proibidas. A exportação para o Paraguai de armas, por exemplo, não poderia acontecer. Como a gente está falando de comércio entre países, além da questão da licença aqui, tem também que ter as regras com relação a outro país, não é? Que está comprando ou vendendo, não é isso? Exatamente. A gente tem um universo complicado, né? No curso, quando a gente aborda aqui no Saber Direito a questão da regulamentação do comércio internacional, muitas dessas regras são convergentes. Todos os países que a gente mencionou, são 160 hoje, que são membros da Organização Mundial do Comércio, eles têm, digamos assim, um sistema jurídico único, um sistema jurídico básico, né? Um padrão internacional em termos de tarifas, de defesa comercial, a gente tem um estándar. Agora, é claro que os países vão muito além. Por exemplo, a classificação de mercadorias. No Brasil, a gente toma como base o sistema harmonizado, que as mercadorias que entram e saem do país precisam ser classificadas pelo menos até 6 dígitos. A partir daí, o Mercosul resolveu, por exemplo, detalhar em mais 2. Isso é uma opção do Mercosul, mas a mercadoria que sai do Brasil, isso é muito interessante, por exemplo, para a União Europeia, ela sai classificada em 8 dígitos e na União Europeia, quando vai entrar lá, ela entra classificada em 10 dígitos. Muda aí. Muda. Só que muda os últimos 4. Não, é uma opção da União Europeia em um desdobramento que eles querem. Eu tenho um desdobramento a partir do 6º dígito lá na União Europeia, porque é uma questão, o detalhamento que eles querem fazer para termos estatísticos, por exemplo. Mas até o 6º dígito, o Brasil, a União Europeia e todos os países que praticam comércio internacional, a gente conversa, digamos, uma mesma língua. Agora, é claro que alguns países podem ter controles sanitários mais eficazes ou mais rígidos que o Brasil,
E isso ocorre toda hora. O problema é quando parte para discriminação. Discriminação em que sentido? Se esse país, por exemplo, um caso muito comum é a Rússia, né, de fazer embargo à carne. Ora, os russos estão impondo uma restrição na importação que eles não aplicam no mercado interno, eles estão querendo favorecer a indústria. Isso é muito fácil caracterizar uma violação às regras do OMC e a Rússia agora é parte do OMC e pode ser demandada quanto a isso. Com relação ao selo de certificação de produtos orgânicos, como é que é essa tramitação? Isso é uma questão interessante, né? Porque o selo de produtos orgânicos ele entra num universo de selos existentes no mundo inteiro. Hoje, a gente comenta isso na aula de tratamento nacional, que há até uma guerra que os mercados, as empresas estão batalhando para obter certificações. O detalhe é que muitas dessas certificações são feitas por empresas privadas. Então, sai um pouco da esfera do governo. Então, são padrões muito criados em nível de empresa e não de nível de governo. Então, até esses selos a gente não consegue, por exemplo, desafiar na própria OMC, porque a OMC a gente só consegue contestar quando é uma medida de um Estado. Então, um selo orgânico depende infinitamente de qual empresa que está fazendo esse selo. Eu posso ter milhares de selos orgânicos no mercado e aí, de repente, para eu entrar nos Estados Unidos, o selo orgânico que mais vende, aquilo é um atributo no final para a mercadoria, né? Vai ter um apelo, digamos assim, na hora de vender, eu tenho que cumprir com aquela empresa que me dá aquele selo orgânico, né? Professor, seguinte situação, sou produtor rural, não tenho CNPJ, mas quero ter um licenciamento para comercializar como pessoa física. É possível? Isso é muito interessante, porque geralmente o governo, né, esse é um caso de competência até da Receita Federal, ele reconhece que essas pessoas, elas são pessoas simples, que muitas vezes não têm acesso até à documentação mais básica, como um CPF, etc. Existe uma instrução da Receita, que é a instrução 1288 de 2012, que ela renova, na verdade, o chamado sistema radar, que é o sistema de rastreamento de intervenientes no comércio exterior. Qualquer pessoa no Brasil que queira importar ou exportar, via de regra tem que se habilitar no radar junto à Receita. A situação do artesão, do pescador, etc., ele reconhece como dispensado de habilitação no radar, porque essas pessoas não vão ter acesso ao sistema. Então, elas vão precisar operar em nome, tem um importador, tem uma trade, por exemplo, atuando em nome deles, né? Mas eles em si não vão se habilitar, se assim não quiserem, não precisam se habilitar no sistema de comércio exterior da Receita, nesse controle da Receita. Qual que é o prazo para efetivar o registro de exportação? Tem? O registro de exportação, aí a gente retoma novamente aquela questão das normas administrativas. A portaria CSEX 23/2011, que é a consolidação das normas de comércio exterior no que tange a legislação administrativa, ela cuida também, além da licença de importação, do registro de exportação que é administrado pela própria CSEX, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. O registro de exportação, se você imaginar que é sempre o mote do Brasil fomentar exportações, ele tem um prazo ali de regra, é um prazo, digamos, um prazo formal de 30 dias, mas, na verdade, se você não cumprir aquele prazo, você pode pedir novamente o registro sem custo, você pode ir perpetuando até efetivamente conseguir efetuar a exportação. A empresa exportadora, ela tem no Brasil algum benefício para investir em pesquisa e desenvolvimento? Empresa exportadora no Brasil, para investir em pesquisa, na verdade, volta e meia o governo ele lança algum programa. Por exemplo, né, o governo ele tem uma tendência muito grande para criar mecanismos que sejam voltados à exportação. Todos os países do mundo querem. O problema disso é o acordo de subsídios. A gente menciona isso na aula de número 5. Existia até 1999 uma autorização que era os chamados subsídios permitidos pelo OMC, que era o subsídio à pesquisa, né, inclusive se fosse vinculado a alguma exportação. O problema, hoje, depois de 99, essa faculdade expirou. Não pode mais dar um subsídio à pesquisa voltado à exportação. Isso é acionável na OMC. Então, os países têm um pouco mais de cuidado, né? Mas se houvesse alguma coisa no tocante a isso, seria junto à FINEP, né? Que é a participação, um órgão federal que fomenta muito o desenvolvimento de tecnologia, questão de pesquisas, e hoje há muitas parcerias com universidades para se fazer a pesquisa e, eventualmente, depois, se for um resultado de um produto que vale a pena, isso resultar numa exportação. Nós vamos para um rápido intervalo e, em instantes, estaremos de volta para debater com o professor Thales Andrade. Não saia daí.
estamos de volta com o Saber Direito Debate. A conversa desta semana é sabe com quem? Com o professor de Direito Internacional, Thales Andrade. Professor, vamos continuar a nossa conversa falando o seguinte. Queria que o senhor desse uma visão dos acordos de defesa comercial. Fala um pouquinho sobre isso. Esse é um tema muito interessante, Daiane, principalmente quando a gente pensa a nível de Brasil. O Brasil é um dos grandes utilizadores da defesa comercial hoje. Para o Brasil, é um instrumento de proteção que virou, digamos, a menina dos olhos do governo brasileiro desde 2012. Houve até a criação, por exemplo, de muito mais vagas de analista de comércio exterior no Ministério do Desenvolvimento, só para reforçar a defesa comercial. E defesa comercial, quando a gente fala em defesa comercial, eu costumo dizer nas aulas que é uma defesa stricto sensu, que a gente está cuidando de 3 acordos do âmbito do OMC. Basicamente, um acordo de salvaguardas, um acordo de subsídios e medidas compensatórias. A medida compensatória ela vem justamente combater as importações subsidiadas e o acordo antidumping, que cria os procedimentos para se aplicar uma medida antidumping e combater essa prática de dumping. A salvaguarda, basicamente, ela não combate uma prática desleal, mas sim um surto de importação que aquele país está enfrentando. A gente enfrentou isso no ano 2000 com a questão do coco ralado. Os produtores de coco ralado brasileiros estavam sofrendo um surto de todas as origens e aí deu-se início a uma investigação no DECOM, o Departamento de Defesa Comercial da SESEX, e aplicou-se, por elevação à tarifa externa comum, uma salvaguarda. O problema é que a salvaguarda ela é temporária, porque você aplica uma medida restritiva ao comércio internacional, afrontando todas as origens que exportam aquele produto, e isso dá um impacto muito grande no comércio. Não pode manter isso por muito tempo, né? Não posso manter por muito tempo, eu tenho um prazo limite para terminar. Em regra, são 4 anos, mais prorrogáveis por mais 4 e, em ocasiões muito excepcionais, como foi o caso do coco ralado no Brasil, mais 2 anos. E isso totalizaram 10 anos e, em 2010, acabou a proteção a essa indústria. Agora, a indústria precisava provar também que estava sofrendo um prejuízo grave. Isso no caso da salvaguarda, né? Já o caso de dumping e de subsídios, a gente tem uma prática desleal envolvida. Não basta ter esse aumento de importações. A gente vai ter que verificar se há um dumping, que nada mais é que está havendo uma discriminação de preços pelo país exportador, por exemplo, ele exporta a um preço abaixo do que ele vende no próprio mercado. E isso é bastante comum no caso dos produtos chineses, né? 1/3 da defesa comercial hoje aplicada no Brasil é contra a China, especialmente. Né, que a gente vê um preço realmente, as mercadorias entrando a um preço muito baixo e causando um dano à indústria que fabrica um produto similar, um produto que concorre com esses produtos chineses. E aí isso dá margem a uma medida antidumping. E com o subsídio a mesma coisa. O problema do subsídio é que ele não é tão transparente. É uma prática de governo. É difícil eu ver quando o governo está dando uma contribuição para o exportador. A gente teve isso no caso da Índia, que fornecia subsídio para a resina PET e a resina era exportada para o Brasil. Aí a indústria nacional, no caso a Braskem, que fabrica o monopólio de plásticos no Brasil, pediu a proteção ao governo e aplicou uma medida compensatória. Mas hoje, 100% das medidas de defesa comercial no Brasil são antidumping, exclusivamente porque é mais fácil de comprovar a margem de dumping. Barreira tarifária, uma expressão que a gente ouve com frequência. Traduz para a gente, professor. Barreira tarifária, a gente comenta isso na nossa primeira aula, né, quando a gente fala de tarifa. Barreira tarifária é basicamente uma tarifa, é um imposto de importação. É importante a gente não confundir com aquela tarifa do direito administrativo, que é o preço público, a tarifa de água, a tarifa de luz. Não tem nada a ver. Quando a gente fala em tarifa em comércio internacional, a gente está cuidando de um jargão que nada mais é que um imposto de importação. Né? E o acordo GATT é isso, né? O General Agreement Tariffs and Trade, né? Um acordo geral de tarifas e comércio. Um acordo geral de impostos de importação no mundo inteiro, que cada país estabelece o seu teto. Já a barreira não tarifária é um conceito residual. A gente explora isso lá na aula de número 4, né, do curso, que tudo que não for tarifa, que não for imposto de importação, mas implicar uma restrição ao comércio, pode entrar na categoria de barreira não tarifária, como uma própria medida antidumping, por exemplo, né? Um licenciamento de importação, que você perguntou antes. Tudo isso pode ser uma restrição disfarçada ou não ao comércio, depende. A barreira em si ela não é proibida. O problema é que se ela é aplicada de uma forma consistente, razoável, não discriminatória. Agora, professor, vamos falar um pouquinho dos acordos, né, internacionais e o judiciário nisso. Como é que a justiça avalia os casos que chegam, né, para serem analisados com relação a acordos internacionais? Como é que tem sido a visão do judiciário? Isso é a pergunta extremamente relevante e atual, Daiane, porque
realmente no Poder Judiciário, se a gente pensar que o GAT é de 1947, até o Supremo Tribunal Federal vem desde a década de 60, já dando em recurso extraordinário umas decisões muito interessantes, muito convergentes com a prática internacional. Agora, é claro que com a sofisticação desses acordos, começa a aparecer alguns equívocos, e aí a gente não pode culpar exclusivamente o judiciário nessa interpretação. O fato é que, no Brasil, o Brasil aceita, internaliza esses acordos internacionais da OMC, por exemplo, né, como lei ordinária interna. E aí qualquer cidadão, por exemplo, um importador, tem o direito de invocar isso no judiciário, o judiciário tem que responder. É o controle, né, e inafastabilidade jurisdicional aí que a gente tem garantida pela Constituição. Então, quando o Brasil faz uma arbitrariedade enquanto governo, e isso prejudica o importador, o mecanismo último que ele pode recorrer é o Poder Judiciário. Se ele viola, por exemplo, o Brasil no cálculo de uma margem de dumping, viola alguns dos dispositivos do acordo antidumping. A gente viu algumas decisões. Primeiro que a decisão, como a aplicação da medida antidumping é feita por um Conselho de Ministros, ele já vem originariamente para o STJ. Então, a primeira instância já é o STJ. Então, não tem muito o que subir. E aí o STJ recebe aquilo, muitas vezes a gente vê que há uma certa tendência de ser pró-Estado, muitas vezes pela complexidade do tema envolvido, né? Temos alguns julgamentos emblemáticos que o Poder Judiciário diz que não pode entrar na análise de mérito, e isso tem que ficar relegado só para aspectos formais. O problema é que os cidadãos, os importadores, os exportadores, eles ficam extremamente presos, né, a essa arbitrariedade do governo nessa situação. Por quê? Se o judiciário não der uma resposta, a esfera administrativa também não pode dar uma resposta, porque a decisão para aplicar uma defesa comercial, para modificar o imposto de importação, já é em nível ministerial. Então, se a gente fizer um recurso administrativo, cai para o próprio Conselho de Ministros. Não tem como resolver administrativamente, né? Até tem um juízo de reconsideração, mas imagine você tomando uma decisão, você decidiu daquela forma e agora não mudei de ideia. É muito difícil a gente ver, até, por exemplo, no judiciário, em questões comuns, o juiz que proferiu a decisão voltando atrás na sua decisão, né? Tem que estar muito evidente o equívoco, né? E não é muito comum a gente encontrar isso no Poder Executivo, por exemplo. O que chega com mais frequência com relação aos acordos internacionais? O que vem com mais... A gente vê bastante coisa, principalmente quando houve a aplicação do antidumping de calçados, que mexeu muito aí com a economia. Eram muitos fornecedores no mundo, grandes marcas, né? Foram muitos mandados de segurança em matéria de antidumping, né? O caso de antidumping de calçados foi emblemático, que eram mais de 600 partes interessadas no processo envolvidas. E aí você tinha Nike, Adidas, Reebok, Puma, né? Todos grandes patrocinadores até da Copa do Mundo. E isso foi em 2010, para você ter uma ideia, imagina o rebuliço que foi. E aí o STJ reiteradamente foi demandado a emitir decisões em relação ao direito que foi aplicado, mas invariavelmente, né, eu não estou dizendo que isso é errado, mas invariavelmente todas foram pró-Estado, todas foram defendendo a manutenção da medida, não questionando a legalidade do pleito. E aí você começa a tentar cutucar, levantar isso, né? Será que não tem alguma coisa errada? Será que não deveria ter um maior equilíbrio nessas decisões ou está sempre certa a administração na aplicação das medidas de comércio internacional? Como é que está o Brasil na questão das disputas da OMC? Esse é um outro tema extremamente interessante, porque o Brasil, quando a gente fala dessa questão, é muito interessante, né? A questão do Poder Judiciário Nacional, se ele titubeia por vezes, se ele não está 100% seguro na aplicação das normas internacionais, quando a gente olha Brasil em nível internacional, em nível OMC, o Brasil é um dos campeões, é um dos caras que mais está presente, seja reclamando, seja como reclamado na OMC. Ele é o 4º membro mais ativo da organização. Se a gente pensar que a gente tem 160 membros, né? O Brasil tem uma participação de 1,2% no comércio internacional, muito pequena ainda. O Brasil é extremamente eficiente e ativo nesse mecanismo de solução de conflitos. Ele é tido como o mecanismo mais eficaz do mundo, o mecanismo da OMC, no que tange a conflitos entre Estados, porque ele tem um mecanismo de retaliação muito eficiente, a retaliação econômica por um Estado. Então temos casos emblemáticos. Desde o primeiro caso da OMC, o Brasil já estava lá, o caso da gasolina. Tivemos vitórias retumbantes, como é o caso do pneus usados, que combinou com a DPF aqui no STF, né, de relatoria da Carmen Lúcia. Foram casos emblemáticos para o Brasil. O caso da Embraer Bombardier, de subsídios aeronáuticos, o Brasil teve uma vitória importante.
E agora o Brasil está com um grande desafio nas mãos, que é o último caso que está pendente, que é o caso do Inovar Alto, né, que o Brasil está dando vantagens de IPI para atrair montadoras do mundo inteiro. É o caso de número 472. E o governo ele está muito reticente, está com muito medo, porque as chances do Brasil perder esse caso é muito grande. E aí você vai ter que acabar com esse mecanismo e o Brasil vai ter que, provavelmente, muitas montadoras que vieram ao Brasil por conta do benefício podem ir embora. Daqui a pouco tem sugestão de bibliografia, você não pode perder, não saia daí. Saber Direito Debate está de volta, hora de sugestão de bibliografia. Professor Thales Andrade, que fala sobre direito internacional, está aqui com a gente. E depois de um bate-papo, olha só, trouxe 4 sugestões para você, telespectador. Professor, vamos lá. Revista Tributária e de Finanças Públicas, né, de Edivaldo Pereira de Brito. Fala um pouquinho para a gente dessa... Sem dúvida. Essa sugestão. A revista tributária é da editora da Revista dos Tribunais, da própria RT. Ela é muito interessante porque ela tem um conteúdo muito atualizado e muitas vezes entra na seara da esfera do comércio internacional. Por exemplo, tem um artigo publicado nessa revista que trata justamente de qual é a base legal para se alterar o imposto de importação no Brasil. Né? E é um dos temas muito atualizados. Recentemente eles fizeram uma coletânea dos artigos mais importantes dessa revista, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma edição até, estava junto com Ponte de Miranda, por exemplo, né? Você entra com figuras do direito aí célebres, que infelizmente eu não conheci, mas que é uma revista extremamente atual e é um periódico mensal. A segunda sugestão é do próprio professor Thales, ele que escreveu sobre o regionalismo na fragmentação do sistema multilateral de comércio. Professor, fala um pouquinho sobre sua obra aqui pra gente. Essa obra foi resultado da dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. É uma obra que eu tenho muito orgulho aí, né, sobre a orientação do professor Arno Dalry Júnior, que justamente faz uma releitura desse fenômeno da proliferação de blocos internacionais que a gente tem no mundo hoje, né? Mercosul, União Europeia, NAFTA, Comunidade Andina. Como que isso se insere frente a um sistema que foi criado para não discriminar entre blocos comerciais, né? Por que que a gente tem tantos blocos comerciais hoje proliferando e a gente tem uma Organização Mundial do Comércio que era para não discriminar ninguém, estagnada? Terceira sugestão do professor, dumping, subsídios e salvaguardas. As proteções, medidas protetivas que o senhor falou, né? Exato. Essa obra é uma obra excelente, é uma obra muito interessante, a começar pelo corpo editorial, né? Eu tive a felicidade de fazer parte, porque eu estava na época no Departamento de Defesa Comercial, e ela foi organizada pelo Felipe Reis e pela Marília, né? Felipe Reis, que hoje está em Genebra chefiando aí, ajudando o Brasil mais uma vez na missão brasileira em Genebra junto à OMC, mas ele era o diretor do Departamento de Defesa Comercial e a Marília também é uma das coordenadoras de Defesa Comercial. Então, basicamente o corpo técnico que compõe a obra são investigadores de defesa comercial, então ela tem uma profundidade bastante grande frente às outras obras de defesa comercial no Brasil, que geralmente ainda são muita repetição da legislação. Quando a gente cuida de comércio internacional, a gente vai muito ainda buscar, infelizmente, bibliografia fora, bibliografia internacional, em inglês, etc., porque o Brasil é um tema, infelizmente, ainda pouco estudado, poderia ser ainda mais estudado, melhor aprofundado. Pois é, professor, eu estou falando de obras de fora, né, que normalmente o estudante, o profissional do direito vai atrás da doutrina lá de fora. O senhor trouxe uma obra de um professor holandês, não é isso? Exatamente, Daiane. Essa obra aí, ela está na 3ª edição, que é The Law and Policy of the World Trade Organization, que é o direito e a política da Organização Mundial do Comércio. Ela é como a Bíblia, né, para qualquer professor ou qualquer profissional que se dedique à matéria de comércio internacional, ela é básica. Ela foi escrita pelo professor Peter van den Bosch, eu tive a oportunidade de ter ele como orientador quando eu estive estudando fora, e ele é um membro do órgão de apelação, ele é como se fosse um ministro do STF, né, em comércio internacional. E ele é muito legal porque ele vivencia todos os dias nos julgamentos da OMC toda essa jurisprudência e ele consolida tudo isso nessa obra de um modo muito acessível para o estudante mais iniciante. Professor Thales Andrade, muito obrigado pela participação, pelas informações muito interessantes. Eu que agradeço, Daiane. Muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar aqui sempre. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você pode também acompanhar a nossa programação pelo site. Acesse
www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem eu volto com mais uma conversa bem interessante. Tchau, tchau. No Brasil, o leitor desta semana tem um aniversário.